Agora que a gente chegou no equilíbrio legal da guitarra, ou seja, os dois canais de guitarra de levada, mais o solo de guitarra, e a gente equilibrou o volume do solo com os canais de levada, e o efeito de distorção da guitarra, a gente já chegou num resultado, a gente vai agrupar esses canais, porque a gente vai, uma hora aí, agora em diante, a gente vai subir um pouco o volume ou descer um pouco o volume em relação aos outros instrumentos. Provavelmente vai cair um pouco o volume em relação aos outros instrumentos. A gente quer que todos caiam proporcionalmente. Essa é a ideia. Então, vamos lá, vamos fazer essa proporção. E esse aqui, talvez, a gente não precise desse canal de efeitos, ele ser computado aqui no grupo, não. Pode ser. Vou testar, deixar ele fora do grupo, tá? Vamos lá. Ops. Bem legal, né? Tá soando bem. Tá soando bacana. Vamos ver essa gaita, como é que ela tá soando? Vamos limpar aqui, vamos ver o que a gente ouve nessa gaita, hein? Pegar um trecho que a gaita toca, né? Vamos lá. Um pouco médio demais, vamos subir um pouquinho aqui, vamos tentar tirar um pouco. Você vê, ela tá um pouco média pra mim, tá com uma reverberação que ela foi gravada, dá pra captar esse reverb aí, essa reverberação na sua, parece um eco bem curtinho. Aí você fala, pô, tá soando esse eco que tá agudo, vamos cortar no agudo. Nem sempre. Ah, tá com o médio, vamos lá cortar o médio. Não. Esse instrumento a gente não precisa do som dessa gaita de 100 Hz, até, acho que até uns 200 Hz a gente cortar, não vai fazer falta nenhuma para o som dela, mas pode ser que cortando essas frequências, usando esse filtro aqui, ó, só esse filtro, a gente já consiga chegar num timbre mais legal para a gaita. Vamos tentar, vamos fazer esse teste. Beleza, deu certo. Repara, quando eu desabilitar esse aqui, ó, eu tô cortando grave na gaita. Médio, grave, nem médio grave, tô 296 Hz ainda tá no grave. Olha só, eu tô cortando grave com esse equalizador aqui, não tô cortando médio, não tô cortando agudo. Mas no que eu ativar esse equalizador, sei lá, o som da gaita fica um pouco mais limpo. Olha que interessante. E você fala, pô, mas o que tá me incomodando no som dessa gaita é que ela tá muito médio. Eu tô cortando grave e o problema do médio tá meio que desaparecendo. É aquela mesma história da onda estacionária que a gente falou, só que aí é um efeito. Lembra esse efeito, né? É um efeito que a gente chama de mascaramento de frequência, ou masking frequencies, onde tá gravado aqui, o microfone que foi usado captou um monte de coisas graves aqui. Som de ambiente, som do sopro, né, um instrumento que você sopra. Então, soprar o microfone, ele vai ter um grave. Enfim, tem um monte de coisas, só que a gente não está ouvindo bem esse grave, a gente não ouve isso direito. A gente não está ouvindo, mas está presente, porque o nosso ouvido não está ouvindo, não percebe isso muito bem. Mas a gente percebe um efeito aqui lá na frente no espectro de frequências causado por esse excesso de informação aqui. Então, quando a gente tira essa informação, isso aqui fica mais limpo. Eu vou fazer um antes e depois para você perceber. Vou colocar a gaita aqui num trecho que tem bastante gaita e vou ficar habilitando e desabilitando o equalizador para você ouvir esse efeito, tá? Vamos lá. Super legal. Deu até para subir um pouquinho mais, ó.
Legal, tá funcionando. Vou ver essa gaita em relação ao resto da banda, como é que ela tá soando, exceto as vozes. Vozes ainda não estamos ainda trabalhando com vozes. Vamos ouvir a banda para saber essa gaita se ela tá no volume legal ou não. Vamos lá. Então essa gaita, ela não tá soando tanto quanto a gente gostaria, tá soando um pouco menos. Desculpe. E aí a gente tem algumas opções para seguir, alguns caminhos para seguir. Um deles é a gente aumentar o ganho aqui. A gente vem aqui, aumenta o ganho. E quando a gente fizer isso, o nível de sinal vai passar do nível que a gente gostaria. Então isso pode ser perigoso, pode não ser a melhor ideia. Porque o fader já está em 0 dB, já está aqui onde deveria estar. E o nível de sinal, ele tá. Deixa eu colocar aqui o pré-fader, vamos ver como é que tá essa gaita aqui. Opa, deixa eu pegar um trecho que tem gaita aqui. Tá vendo? O nível de sinal, ela tá chegando no pico em menos 12. Tá, o RMS dela tá chegando aqui em menos 24, menos 20 e poucos. Ou seja, essa gaita, ela já tá num nível de sinal interessante, só que ela ainda tá soando baixo. Eu não posso aumentar esse ganho. Se eu aumentar esse ganho, eu vou desequilibrar isso tudo aqui. Então, nesse caso, o compressor pode fazer uma diferença. Porque o compressor, ele vai fazer com que essa distância entre o nível RMS e o nível de pico, ela seja alterada, ou seja, vai subir a percepção, vai parecer mais alto, sem que o pico comece a passar de onde ele deveria passar, tá? Para isso a gente vai deixar um ataque mais rápido e um release um pouco mais lento. Vamos lá, pra gente. O que acontece? Ataque rápido vai segurar esses picos, o pico não vai correr risco de ficar estourando, de passar o pico. E o release significa que ela vai ficar aumentando o nível RMS um pouco mais. Tá, vamos lá, vamos ver como é que tá soando. Vou colocar um loop aqui onde tem a gaita. Repara aqui, ó. Repara essas duas marcações aqui do lado, tá? Esse é entrada, esse é saída. Esse é o input, output. Você vai reparar que o pico está aqui em cima e o RMS está aqui embaixo. Você vê que na saída o pico está mais baixo, mas o RMS está mais perto. Repara. Ou seja, o pico está em menos 24 e o RMS está em menos 35. Do outro lado, então tá menos 20, menos 14 para menos 27. Então tem 13 decibéis de diferença. E aqui,
Então, a situação dessa gaita é o seguinte. Ela já está num nível aqui de ganho, de saída do canal aqui com fader, que já está no zero. Já está no nível que a gente considera máximo. A gente poderia vir aqui até mais 10, mas não é comum, não é recomendado. A gente vai manter em zero. E ela já está entrando aqui, o sinal de entrada dela nesse equalizador, nesse canal, está aqui. O pico dela está vindo em menos 14, menos 15, e o RMS está aqui embaixo, abaixo de 24 aqui. Ou seja, a gente não pode ou não deve, não é prudente a gente começar a aumentar o ganho, de entrada da gaita aqui, ou alterar o waveform aqui. Senão não é a melhor ideia, porque agindo assim a gente vai alterar o equilíbrio que a gente buscou lá no início. Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa de alguma coisa que segure um pouco esses picos, para que a gente possa trazer um pouco mais esse nível médio de sinal da gaita para cima, para que a gente consiga ouvir a gaita melhor. E o que a gente vai usar para isso é um compressor. O compressor ele pode segurar o pico e subir o nível RMS, ou deixar o pico passar e subir só o nível RMS. Então, entre outras finalidades. Então, eu vou usar um compressor aqui, né? Nesse caso, a gente vai usar um compressor. O que a gente vai buscar nesse compressor aqui? A gente vai colocar uma taxa bacana, acho que 4:1 tá ok. A gente vai deixar esse compressor mais agressivo um pouquinho médio agressivo, por assim dizer. O ataque é mais rápido e o release é médio, tá? O que isso quer dizer? Significa que ele vai segurar os picos, não vai deixar passar pico, e isso quer dizer, não vai deixar que tenha na saída um pico, e vai permitir que a gente aumente o ganho aqui, ó, para compensar. Então a gente vai aumentar o nível RMS, o nível médio de sinal no ganho, e vai controlar o pico assim. Ele vai segurar, mas ele não vai segurar por muito tempo, como se eu deixasse um release muito longo, né, que seria um release que ia ter muito efeito de compressão e acabar distorcendo. Então, eu estou deixando um release médio, porque o meu objetivo é segurar o pico e segurar um pouco esse sinal para poder subir o nível médio usando a compressão. Vamos ver o que acontece. Vai dar para ver aqui, ó. Na esquerda, a gente vai ver entrada, direita, saída. A gente percebe a diferença entre aquela linhazinha branca, que é o nível médio, e o pico do sinal. A gente vai ver que aqui vai ter uma distância, e aqui a gente espera que reduza para a gente poder subir o nível do sinal, tá? Vamos lá. Repara que o pico que estava vindo em menos 15, agora ele está vindo aqui em menos 24, mais ou menos, menos 23, por aí. Reduziu bastante o pico, reduziu 8 decibéis, está dando 8 de redução, né? Está dando uma redução bem grande, assim, eu posso até diminuir um pouco esse threshold para não comprimir tanto. Então o que acontece? Esse sinal ele está mais baixo que o sinal de entrada, ou seja, ele está saindo mais baixo do que entrou, porque está tendo uma compressão muito severa aqui. Então a gente vai ajustar esse parâmetro aqui, que é o ganho de saída, para que ele fique um pouco mais presente, para que a gente consiga ouvir essa gaita de uma forma um pouco mais clara. Vamos lá.
Vamos ouvir na mix como é que está soando? Muito legal, né? Como é que a gaita apareceu nessa mixagem só pelo uso do compressor. E se a gente colocar em solo para ouvir só a gaita, você vai ver que quando eu ativar o compressor, eu não estou esperando ter um grande ganho de volume. O volume da gaita deve ficar mais ou menos do jeito que estava, né? Antes da gente aplicar a compressão. E depois deve ficar mais ou menos o mesmo tanto, só que ela vai parecer mais presente, mas o nível deve ser o mesmo. Eu estou olhando pelo meter aqui, ó, que ele estava chegando com um pico aqui em -12 e eu vim trazendo esse ganho até o pico chegar perto de -12, -15 por aí, tá? Essa é a ideia. Repara que os dois sinais aqui, ó, de saída e de entrada, eles estão mais ou menos equivalentes em termos de intensidade, mas quando passa pelo compressor, ela ficou mais perceptível. Saca só. Vamos vir com a mix. Legal, agora que a gente já tem o som da gaita, a gente pode segurar o volume um pouquinho dessa gaita aí, né? Vamos segurar e a gente vai pensar daqui a pouco o que a gente faz para esse timbre que ainda está um pouco médio demais. Mas primeiro vamos colocar essa gaita no lugar, né? Beleza, ela tá soando bem aí. Vamos ouvir essa gaita. Tem um médio que tá me incomodando um pouco. De repente a gente tentar abafar, cortar, atenuar um pouquinho esse médio, pode ser que dê certo. Vamos descobrir onde é que tá essa frequência aí. Vamos lá. E também da gravação da gaita, acho que faltou um pouco de brilho. Eu vou trazer um pouquinho de alta frequência aqui com o equalizador também, ó. Legal, já deu um resultado massa. Vamos ver na mix como é que tá soando? Super legal, tá soando muito bem. Opa, esse aqui não. Isso, deu certo. Ótimo, podemos ir para as vozes. Vamos ouvir esses backing vocal para depois a gente ouvir a voz principal. Vamos ver o que, que tem nesse backing vocal que a gente precisa fazer, se tem alguma coisa ali a mais que a gente precisa realizar nesse backing vocal aí para soar bem. Vamos colocar em solo e vamos ouvir esse backing vocal. I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Esse corte em 70 a gente pode levar um pouquinho para frente. Ainda tá soando um pouquinho grave demais aqui, ó. Vou colocar 98. Vamos colocar aqui no outro também. Vamos ver se o outro está 98. Aqui, ó. Beleza. Vamos ver como é que sou. Eu estendi um pouco esse corte para tirar um pouquinho ainda de grave. Está meio grave demais isso. Vamos. Legal. Os dois são muito equilibrados e estão num volume bem alto, né? Vamos agrupar os dois. Backing vocal. Legal. Vamos ver vamos agora dosar um pouquinho. Vamos ver um em relação ao outro. Como é que eles estão soando. Tá soando equilibrado. Uma voz soando equilibrada em relação à outra. Vamos abrir o estéreo e ouvir como é que eles soam no estéreo.
Essa da direita aqui, deixa eu desfazer esse grupo aqui rapidinho. None. E aqui, none. O que acontece? Essa voz que tá soando na caixa da direita, ela tá mais intensa que a da esquerda, repara. Então vou abaixar um pouquinho essa aqui para equilibrar as duas, para as duas estarem em equilíbrio aqui. Look at all the lonely people. Look at all the lonely people. Legal, os timbres de voz são diferentes, mas ambos estão equilibrados. Eu não estou ouvindo um mais alto que o outro. Aqui um é mais grave e o outro é um pouco menos grave. Legal, bacana. Vamos ouvir na mix como é que tá soando essa voz aqui? Vamos lá, vamos ouvir a mix como é que tá soando isso aí. Super, tá soando super legal. Vamos passar aqui para a voz principal, vamos ver essa voz, vamos ver o cantor, como é que ele está soando. Vamos pegar aqui um trecho em que ele canta bastante aqui, tá bem legal, ele canta bastante aqui. Vamos ouvir esse cantor aí, vamos ver o que ele tá dizendo pra gente. Rigby died in the church and was buried along with a name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. Vamos ouvir com a banda como é que ele tá soando? No one was saved, all the lonely people. Mesma coisa que aconteceu com a gaita. Ele tá precisando projetar um pouquinho mais em relação à banda. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai equalizar um pouquinho a voz dele, mas para trazer clareza. A gente está querendo trazer clareza. Tem um lance aqui que talvez traga uma clareza bacana para a voz dele. Que, deixa eu colocar aqui. Solo, ok. Que é o seguinte, uma frequência médio grave aqui, a gente vai ver se realmente esse médio grave aqui, ele está prejudicando a gente ouvir com clareza o que o Fabiano está cantando aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente escolhe uma frequência médio grave, tipo 500 Hz, e a gente vai andar com ela para um lado, para o outro, para ouvir se dá algum artefato, algum som esquisito, e depois a gente vai cortar onde a gente sentir que está estranho. Fala, não, essa frequência está esquisita, está dando um efeito estranho, que lembra aquele efeito de onda estacionária, o negócio começa a apitar e tal. Vamos ouvir que vai ficar mais fácil na prática, tá? Vamos lá. Where do the young come from? Oh, the lonely and the Rigby died in the church and was buried along with a name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, all the lonely. Legal, repara como a voz dele ficou bem mais limpa quando eu cortei esse médio grave aqui. Eu vou habilitar e desabilitar, tá? People, where do they all come from? Oh, the lonely and the Rigby. Essa região aqui de 350, 400, 500 Hz para a voz, ela traz muito da sensação de intimidade da voz. Então, como eu quero que isso soe um pouco intimista, eu não posso cortar demais. Eu tenho que voltar um pouquinho aqui. Não posso vir e dar um corte desse tipo aqui, ó. Não pode. Porque senão vai perder a intimidade da voz. Então eu tenho que buscar um equilíbrio aqui que eu vou achar na audição mesmo, ouvindo. Onde está esse equilíbrio entre cortar aqui nesse ponto para trazer clareza para a voz ficar realmente muito clara, mas sem perder a intimidade, sem que perca a sensação de intimidade que essa frequência traz. Vamos lá. Died in the church and was buried along with a name.
Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one will save all the lonely people. Where do they all come? Bem legal. Assim como aconteceu com a gaita, tá sentindo falta de uma frequência alta nessa voz, especialmente se a gente for usar a gente usar o reverb. Daí tô sentindo falta disso. Ele não foi gravado com um microfone que traz tanto, tanto agudo assim. Então eu vou acrescentar aqui um pouquinho de alta frequência, né, para poder ter um pouquinho mais de brilho na voz. Vamos ouvir. From all the lonely and the Rigby died in the church and was buried along with a name. Vamos conferir se isso aqui que a gente fez está aumentando demais o nível de sinal da voz ou não. Vou desabilitar e habilitar, tá? Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved. Não, mas trouxe. Não tá aumentando o nível de sinal, mas trouxe clareza. Então agora a gente vai ouvir com a mix, com a banda toda. E a voz. A gente vai ouvir, eu vou habilitar e desabilitar esse equalizador que tá aqui na voz. Pra gente ouvir o efeito disso na mix. Se isso tá trazendo clareza suficiente, a gente vai precisar, mesmo assim, usar um compressor. Vamos lá. All the lonely people, where do they all come from? É, provável que a gente vai precisar usar um compressor aqui sim. Nesse caso aqui para voz, o que a gente vai fazer com esse compressor? A gente vai colocar 2:1 mesmo, por aí. Só que, olha que interessante, eu vou deixar o ataque mais lento e o release mais rápido. Vou começar com essa configuração aqui, ó. Ataque lento, release rápido. O que isso faz? Deixa passar os transientes da voz, deixa passar o ataque da voz e rapidamente ele encerra a compressão. Então ele vai dar mais agressividade para a voz vai aparecer mais nessa mix, porque vai estar soando mais agressiva, mais viva, mais presente, vai conseguir, entre aspas, recortar um pouco melhor a voz. Essa é a ideia que a gente está usando esse compressor aqui. Vamos ver como é que soa. All the lonely and the Rigby died in the church and was buried along with a name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, all the lonely people. Where do they all come from? All the lonely and the Rigby died in the church and was buried along with a name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, all the Legal, vamos ouvir com a banda como é que soa esse compressor? Vamos ativar e desativar para a gente ouvir o efeito dele. lonely people, where do they all come from? All the lonely and the Rigby died in the church and was buried along with a name. Nobody came, Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved, all the lonely people. Bem legal, tá soando bem. Vamos pegar um trecho mais calmo da música para a gente ouvir se essa compressão tá tirando um pouco da sensação de intimidade que a gente está querendo trazer nessa mix também. Vamos ouvir. Wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? Não, tá soando bem. O que a gente vai fazer? A gente vai abaixar um pouquinho essa banda inteira. Vamos pegar todo mundo aqui e abaixar um pouquinho.
Aqui eu vou tirar só um pouquinho, uns 1 decibel, 1,5. Pronto. Eu tirei um pouquinho da banda simplesmente para a voz brilhar um pouco mais e eu ter um pouco mais de flexibilidade quando eu for automatizar essa voz. All the lonely people, where do they all belong? Looking home. Legal, vamos abrir esse efeito desse reverb do backing vocal, vamos ver como é que ele tá soando. Vamos habilitar isso aqui. All the lonely people. Reparou que esse reverb, ele é ele tem um grave pronunciado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai equalizar antes de usar o reverb e a gente vai equalizar tirando um pouco desse grave. Vai deixar médio grave, o médio grave é muito importante, mas a gente está tirando o grave desse efeito aí. E aí a gente vai testar antes ou depois do reverb para ver qual das duas situações vai funcionar melhor. Vamos começar antes. Vou pegar aqui. Legal, gostei dele equalizando depois do reverb, o que também é possível, já que a gente está buscando com esse efeito um efeito especial, né? Vamos ouvir com a banda como é que soa essa catedral. Looking all the lonely people. Looking all the lonely people. Super. Agora, o reverb para o cantor é diferente, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um equalizador aqui, nesse reverb do cantor, só que antes do reverb. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer 3 cortes aqui. A gente vai cortar um pouco a alta frequência, que é acima de 5, 6 mil Hz. A gente vai cortar abaixo de 200 Hz, mais ou menos, né? A gente vai pegar aqui, ó, uma frequência mais ou menos de 1.37. Vou colocar aqui 1.300, 1.400 Hz por aí. Por quê? O que acontece? Essa frequência que eu estou destacando aqui, de 1.400, é uma frequência que vai estar com muita intensidade na voz do cantor, ou seja, a voz do cantor emite muito essa frequência. E aí, quando a gente coloca um reverb para a voz, a gente vai competir com a voz, porque vai ter a voz e a voz no reverb. E aí, como é que a gente faz para esse reverb envolver o cantor sem que ele suma ali nessa história, sem que entre em competição? A gente pega uma ou algumas frequências chaves da voz desse cantor, dessa cantora, e a gente vai atenuar essas frequências na entrada do reverb. Então, eu estou cortando aqui na entrada do reverb, porque o equalizador está antes do reverb, eu estou cortando aqui 1.4K, 1.400 Hz, porque da minha experiência com essa mix, com esse artista, eu sei que ali em 1.000, 1.400 Hz é onde tem a voz desse cantor, ela é muito presente. Então, fazendo isso, eu estou cortando aqui no efeito do reverb essa faixa, ou seja, o reverb não vai atuar tão bem nessa região quanto aqui na região de 800, na região de 2.300 e tudo mais. Porém, o canal da voz mesmo, ele vai estar com mais desse sinal aqui. Então, o que vai acontecer? Quando eu misturar os dois, eu vou ter o reverb sem que a voz perca a definição. Vamos lá, vamos fazer essa montagem aí da voz. Agora eu vou colocar o reverb da voz. Vamos lá, vamos fazer uma montagem. Deixa eu colocar aqui. Se bem que não precisa disso. Vamos lá. Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care
All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Come on! I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. No one comes near, look at him working. Darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Come on! I look at all the lonely people. I look at all the lonely people. Soando super bem, né? Tá soando muito legal. Por fim, vamos ver esse reverb da bateria aqui. Vamos ver como é que ele tá soando. Vamos colocar a bateria e um reverb. Pegar um trecho aqui que tem bastante bateria. Aqui eu acho que tem bastante bateria. Acho que tem virada, tem um bocado de coisa aqui. Vamos lá. Agora vamos tentar enviar para esse canal de reverb somente o microfone da sala, o microfone de ambiência da sala, tá? Ficou melhor. Vamos ouvir com a banda como é que soa? Vamos lá. I look at all the lonely people. I look at all. Trocar esse reverb, eu não tô muito satisfeito com ele não. Vamos lá.
Ah, look at all the lonely people. Muito bem, então tá soando aí. A música tá mixada, já tem uma mixagem aí que já dá pra gente fazer um monte de coisa com ela, já dá pra refinar, dá pra fazer um monte de coisa legal. Eu vou desabilitar esse plugin aqui, que esse plugin ele tá fazendo o nivelamento de volume, para você ter uma ideia o que que é um volume de mix e um volume de masterização. Vou colocar aqui o medidor, vou colocar ele aqui, ó. Vou fixar na tela esse daqui, deixar fixo aqui, para a gente entender o que que aquele limiter está fazendo, tá? O que que esse limiter está fazendo aí pelo nível de sinal que a gente está ouvindo aqui. Vamos lá. Repara que quando eu desativo esse limiter aqui, o som cai bastante, ele fica no nível de uma mixagem. A mixagem ela soa mais baixo. Mas aí, quando eu ativo esse plugin, ele sobe o nível da mix toda, sobe todo mundo, sem saturar, sem distorcer, sem causar nenhum efeito complicado. E assim eu vou tendo uma ideia de como isso vai soar quando for masterizado. Então é uma ótima ideia usar esse recurso aqui. Vamos conferir uma última coisa aqui antes da gente fechar essa parte, que é o seguinte. Vamos pegar aqui todos os plugins que foram utilizados, né, até agora, e a gente vai fazer um antes e depois. Com certeza, quando a gente desabilitar, vai soar um pouco menos forte, vai soar as coisas um pouco menos claras, mas elas não podem soar muito mais baixas, nem muito mais altas quando a gente ativar esse plugin, entendeu? Tem que soar mais ou menos no mesmo volume que estava na entrada e na saída. Vamos lá, vamos ouvir. Ah, look at all the lonely people. Bem legal, né? Então a música soa bem diferente. Você reparou que com a mixagem, o objetivo não é aumentar o volume, o objetivo não é criar um efeito sonoro super diferente. A princípio, a função da mixagem é organizar a música, ela soar mais organizada, ou seja, você ouve o baixo, ouve a guitarra, ouve o solo, ouve a bateria, tudo tá mais claro, tá tudo no lugar. As coisas não estão desencontradas. Esse é o primeiro ponto aí da mix, tá? Então, com isso, a gente já, com certeza, já fez a nossa primeira passagem de mix aí. Nossa primeira passagem de mixagem, a nossa mixagem rápida, que não foi tão rápida, porque eu fui comentando tudo que eu fui falando, tudo fazendo, né? Demorou um pouquinho mais. Mas eu espero que você tenha entendido. Essa parte que a gente fez é a mais importante. Em cima disso que a gente fez, a gente vai trazer nos próximos capítulos alguma coisa especial. Por exemplo, para bateria, a gente pode trazer esse aqui, ó. A gente pode trazer para a bateria um equalizador e um compressor, tá? Só dando exemplo, no próximo capítulo a gente vai conversar sobre isso com mais calma. O que é que isso faz? Isso é um compressor e esse é um equalizador. Mas a gente está ouvindo que a bateria não precisa de muita compressão, ela já tá bem claro, o nível de sinal tá ótimo e tal, o timbre tá bacana. Então o que a gente vai buscar com isso aqui? Um refinamento do timbre da bateria. Esse equalizador, ele tem uma característica sonora própria, ele deixa a bateria com uma personalidade própria.
Esse compressor, idem. Então a gente vai usar com um pouquinho só de compressão aqui, um mínimo de compressão. Não vamos tentar subir volume, a gente vai tentar manter entrada e saída, o ganho de entrada igual ao de saída, o nível de volume vai ser mais ou menos o mesmo, só que pelo fato de ativar o compressor e ele comprimir um pouquinho, já vai trazer um colorido diferente para essa bateria, mas não vai mudar o volume dela, não vai mudar a resposta dela, vai continuar a mesma bateria, só que uma bateria com um detalhamento a mais. A gente vai buscar esse detalhamento no próximo vídeo. Beleza? Então, a gente se vê lá. Um forte abraço.